Muito bem, eu tinha falado aqui sobre os novos episódios que o Lula estava espalhando que viriam a respeito de Dias Toffoli, ou que não viriam, porque ele estava naquela manobra para convencer o Toffoli a pedir uma licença médica, meter o atestado, ou de repente sair do Supremo Tribunal Federal, aí que eu questionei, mas se tem novos episódios eu quero saber, pelo menos um já apareceu com uma matéria do Estadão hoje, pode colocar aí na tela? JF injetou 25 milhões e 900 mil reais em empresa que comprou parte de Toffoli em resort do Paraná. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Eu vou dar a dimensão aos poucos. O pagamento foi feito à PHB Holding, que adquiriu participação da empresa de ministro do STF, no Taiaiá. Toffoli diz que só negociou com a PHB e JF afirma que não é sócia do empreendimento. Ninguém sabe de nada. Tudo uma grande coincidência. No Brasil você é convidado diariamente a acreditar nessa incrível multiplicidade de coincidências. Vamos botar um trechinho da matéria? O pagamento da JF à empresa PHB Holding foi feito por meio de uma única transferência bancária realizada dentro do intervalo de 5 de fevereiro a 6 de outubro de 2025. 5 de fevereiro e 6 de outubro, uma única transferência. Isso aí foi agora, ano passado. As informações foram mapeadas em relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, obtido com exclusividade pelo jornal. O relatório não dá a data exata em que a transferência bancária ocorreu. Então a gente sabe que ela ocorreu naquele período, não sabe exatamente o dia. Em 21 de fevereiro, a Marit, empresa dos irmãos Toffoli, vendeu sua participação acionária no Resort Taiaiá para a PHB Holding, do advogado Paulo Humberto Barbosa, que tem histórico de serviços prestados à JBS, empresa do conglomerado dos Batista. Obviamente, fica uma suspeita de ser uma interposta pessoa, de ser um testa de ferro. Existe uma desconfiança que precisa ser sanada pelo avanço das investigações. Seja para demonstrar uma culpa, seja para se acreditar numa inocência e nessa série de coincidências. Problema da casta que domina a República do Escambo é o impedimento do avanço das investigações. E é o que a gente está vendo acontecer com essas decisões do Gilmar de ressuscitar a ação que ele enterrou 3 anos atrás para impedir quebra de sigilo das empresas ligadas a essas transações envolvendo o resort da família Toffoli. Então, o Toffoli, o ministro do STF, era sócio oculto da Marit, o que a gente só veio a confirmar depois, porque ele estava tentando manter a relatoria do caso Master sem contar isso para ninguém. Próximo print. Apesar de o ministro já ter admitido a venda de suas cotas para a PHB, o valor dessa transação até hoje não se tornou público. A reportagem perguntou à JF, à PHB e ao ministro se os R$ 25.965.197 serviram para a compra da parte de Toffoli no resort por intermédio da PHB. Vocês estão entendendo? Quer dizer, perguntou, muito bem perguntado, se o dinheiro que a JF colocou na PHB Holding, que é a empresa do advogado que já prestou serviços para o grupo, principalmente ali para a JBS, que é uma das empresas, se esse dinheiro que a JF colocou lá na empresa PHB Holding serviu para compra de parte da fatia da Marit na administração do Resort Taiaiá. Porque aí é um dinheiro que vai da JF para a família Toffoli por meio da PHB Holding. E aí a gente vai precisar trazer o histórico sobre as decisões do Toffoli no Supremo Tribunal Federal relacionadas à JF. Mas eu vou por partes. Em nota, Toffoli afirmou que o negócio da Marit foi firmado exclusivamente com a PHB Holding, sem relação com a JF. Tudo coincidência, tá? E que as movimentações financeiras estão declaradas às autoridades. É sempre esse tipo de alegação. Está declarada à autoridade. Pode estar eventualmente declarada à autoridade e ainda assim configurar uma conduta bastante grave se a gente conseguir reunir todos os elementos. E o quadro não é bom para Dias Toffoli. Paulo Barbosa disse que os valores que recebeu da JF não têm qualquer relação com a Marit e, segundo ele, dizem respeito a serviços advocatícios prestados ao grupo.
Então, assim, o Toffoli diz que só se relacionou com a empresa do advogado da JBS, mas não com a JIF, que é a controladora da JBS. A empresa, quer dizer, o Paulo Barbosa, esse advogado dono da PHB Holding, disse que, olha, o que eu recebi lá da JIF foi para serviços advocatícios prestados ao grupo. Então ele está querendo dizer assim, ó, uma coisa é a minha relação, o Paulo Barbosa, com a JIF. Outra coisa é a minha compra lá de fatia do Tayayá, pagando a empresa da família Toffoli. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, essa é a alegação em que você teria que acreditar. Pois é. E o Paulo Barbosa, portanto, alegou isso. A JIF declarou que o pagamento à holding de Barbosa foi referente a honorários de advogado e que o grupo não é sócio do resort. Bom, o grupo nem precisa ser sócio diretamente do resort se quiser ter algum tipo de relação com o ministro por uma interposta pessoa. Se for o caso, que é o motivo pelo qual a reportagem está sendo publicada, é que há uma desconfiança a respeito da natureza dessas movimentações financeiras. Não fala assim, não, o grupo não é sócio e tal, simplesmente pagou honorários a esse advogado. E aí eu preciso trazer aqui o contexto histórico sobre o que está acontecendo. A gente viu o caso do Daniel Vorcaro fechando um contrato com a esposa do Alexandre de Moraes por 130 milhões de reais. É o quê? Um escritório de advocacia. Vocês estão entendendo que tem sempre algum escritório de advocacia, algum advogado que está envolvido, porque sempre existe essa alegação. Não, estava simplesmente pagando honorários para um serviço advocatício. Eventualmente, num caso que seria, aí tirando aqui o nome dessas pessoas e tal, só para raciocinar em tese, um caso que seria um esquema, você tem o pagamento para um escritório de advogado para fazer até algum tipo de serviço, só que com um valor muito maior do que aquele serviço custa no padrão de mercado. E são essas suspeitas que existem sobre o caso da Viviane Barci de Moraes. Então você tem um contrato ali de um serviço pequenininho, mas você está botando lá uma bolada porque aquele dinheiro vai servir para uma outra coisa. Eventualmente para tentar buscar, pelo menos, para se dizer assim, fora do jargão criminal, tentar obter a boa vontade de algum magistrado. Então fica essa suspeita no ar. E, obviamente, a investigação tende a avançar, mas assim, o que já se sabe, obviamente, já é suficiente para gerar uma ação da Procuradoria-Geral da República, seja ela qual for, de iniciar uma investigação ou de fazer uma denúncia. O que acontecia na época da Lava Jato? A Lava Jato mapeou essa relação de escritórios de advocacia com tribunais ou de advogados com tribunais e fez acusações. Acusava tráfico de influência, acusava outros crimes. E muita gente poderosa não queria que as pessoas acusadas caíssem, fossem presas. Não queria que houvesse uma razão legal para se prender ou se estabelecer medidas cautelares, para haver qualquer tipo de responsabilização e punição, quando você mapeia essas relações e essas pessoas poderosas ainda podem alegar que não, eu só fiz uma transação com essa pessoa. Se essa pessoa tem uma outra transação com aquela, então não tem motivo para me punir, não tem motivo para me responsabilizar. Mas aí quando a gente pensa na lógica do raciocínio criminoso, não estou falando de uma pessoa específica, estou falando na lógica. Eu até falei outro dia aqui no programa, é raro que um empresário vá lá e dê um dinheiro vivo na mão, uma mochila diretamente para um magistrado, etc. Se há algum pagamento a ser feito, se existe essa vontade, se existe uma cobrança, mesmo que indireta, tudo é feito por interpostas pessoas pelo simples motivo de que, caso seja descoberto o esquema, se vai poder alegar que não, eu só me relacionei com esse aqui, e o outro, não, eu só me relacionei com aquele ali. Se há uma coincidência por trás, a gente não tem nada a ver com isso. Se você não pode configurar
um crime diante dessa multiplicidade de coincidências, então você tem mecanismos autorizados, permitidos, institucionalizados para esquema de suborno, para esquema de corrupção, para esquema de lavagem de dinheiro. Então, a partir de determinado momento que se forma um mosaico com o caminho do dinheiro indo parar na empresa de um magistrado por interpostas pessoas que tem relação financeira com uma empresa que foi beneficiada por uma decisão lá na corte dele, bom, você tem um quadro suficiente para gerar uma denúncia. Acontece que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele é o ex-sócio do Gilmar Mendes, é aliado do Centrão do STF, como eu mostrei no vídeo ontem, estava lá exaltando o Alexandre de Moraes, endossando as palavras do Gilmar Mendes. Então é preciso entender o mecanismo, os métodos, os procedimentos, e dado que existe um histórico de utilização desses mecanismos, quando aparecem todos esses elementos que casam com a moldura geral, obviamente você fala, então era isso que estava acontecendo? E aí eu tenho que trazer o que aconteceu no STF. O Dias Toffoli é o ministro que aliviou uma multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais da JF, cujos donos, os irmãos Joesley e Wesley Batista, confessaram crimes de suborno. Nesse caso, ainda tem esse agravante. A gente está falando aqui de uma holding de duas pessoas que já cometeram esses crimes, que já confessaram em colaboração premiada, que pagavam propina. Então é muita coincidência demais. O Toffoli anulou as multas do acordo de leniência que tinha sido fechado, uma colaboração, inclusive dos irmãos Batista. Então você tem a anulação de uma multa bilionária e milhões de reais indo parar lá na empresa da família do magistrado. Ora, para holding, se você avaliar a hipótese, aqui eu não estou fazendo nenhuma acusação, é uma hipótese, é o mecanismo genérico. Para uma holding que tem, qualquer que seja ela, uma multa bilionária que precisa ser paga e que pode ser legitimada ou não por um magistrado, é interessante evitar pagar bilhões e, em troca da anulação da multa, pagar milhões. Obviamente é interessante. Por quê? Aí eu tenho que falar assim como se estivesse explicando para uma criança de 6 anos. Porque bilhões são maiores do que milhões. É mais dinheiro, é mais gasto. E esse é o mecanismo tradicional dos esquemas no Brasil, em qualquer lugar do mundo, claro, mas assim, com a memória recente do Petrolão, o que a gente viu lá? As empresas, elas faziam uma licitação viciada em que se revezavam para ser as campeãs, para levar um contrato público bilionário e, em troca, elas pagavam uma propina que variava de 1 a 3%. Só que 1 a 3% de bilhões são milhões indo parar no bolso de um tesoureiro de partido, de um diretor da companhia, de um político, de gente, muitas vezes, fora aqueles funcionários de carreira que se deixaram corromper mesmo tendo currículo, mas de gente muitas vezes desqualificada, que não conseguiu ser nada na vida, foi ser um político ladrão. Então é vantajoso. Então aí você tem todos os elementos que fazem a gente remeter aos esquemas de corrupção. Precisa mais o quê para gerar uma atitude do Procurador-Geral da República para que a investigação vá adiante, para que haja um processo, para que tudo possa ser analisado nas suas minúcias e ser decidido com a luz do dia, com transparência, se há culpa, se há configuração de crime, se há dolo ou se não há. Mas assim, deixar tudo isso ser varrido para debaixo do tapete é demais, né? Tem mais print dessa matéria, produção? Tem o print da Transparência Internacional Brasil, que pergunta, como eu estou fazendo aqui, até quando a PGR permanecerá inerte? A JF, protagonista de um dos maiores esquemas de corrupção da história, injetou 26 milhões na empresa que negociou com o fundo que o ministro Toffoli era sócio oculto. Antes, Toffoli havia suspendido a multa de mais de 10 bilhões de reais à JF.
Olha, deixa aí na tela. A cronologia é importante. O Toffoli suspendeu a multa bilionária em dezembro, se eu não me engano, de 2023. Foi final de 2023. E esses pagamentos foram feitos no começo de 2025. É uma distância temporal muito curta. Então ele toma a decisão, se dá eventualmente um espaço e tal, e depois surge um pagamento. Quer dizer, se você pensar que as pessoas que têm a intenção deliberada de fazer algo ilegal, elas precisam disfarçar isso. Você pensa, tá, vou dar um tempinho até pagar, tá, vou usar uma interposta pessoa. Qual é a interposta pessoa ideal? É advogado, porque se for descoberto, você tem a alegação de que está prestando um serviço advocatício, então você tem todos os indícios. Os indícios estão aí, repito, não estou fazendo nenhuma acusação criminal. Estou fazendo o trabalho jornalístico de explicar como funciona um mecanismo tradicional e como esses elementos fazem a gente desconfiar de que era esse mecanismo que estava funcionando. Então a suspeita é evidente. Cadê o PGR, Paulo Gonet? Ele já acordou? Aí eu comentei o seguinte, próximo print. O PGR anda tão ocupado, muito ocupado, dando aval à busca e apreensão da liberdade de imprensa no Maranhão, para se ocupar agora com o ministro do STF, que anulou multa bilionária da mesma holding, que depois fez aporte milionário na empresa que comprou a parte dele em um resort. Coincidências. Aliás, virou o título do programa, as novas coincidências, entre aspas, sobre Toffoli. O que eu chamei de busca e apreensão da liberdade de imprensa no Maranhão? Aquela operação determinada pelo Alexandre de Moraes, que se tornou relator do caso porque é o relator do inquérito das fake news, eu expliquei isso aqui no dia, contra o jornalista Luiz Pablo, lá do Maranhão, que no blog dele fez uma matéria sobre o uso de um veículo oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão por familiares do ministro do STF, Flávio Dino. O que pareceu ser uma tentativa de, violando o sigilo da fonte, descobrir quem teria sido um servidor público que forneceu para o jornalista aquela informação. E a PGR, no dia 13 de janeiro, eu me lembro, deu o ok para que a investigação avançasse. Na virada do ano, comecinho do ano, a PGR estava lá trabalhando. Se for para blindar ministro do STF, ele age. Agora, contra ministro do STF, mesmo com todas essas informações vindo à tona, aí ele fica quietinho. O que você acha? Diga aí no chat, na seção de comentários. Paulo Gonet vai despertar do seu sono profundo para agir em relação ao caso de Dias Toffoli ou não? Ou ele fica esperando o ex-sócio dele, Gilmar Mendes, resolver a situação com canetadas de blindagem? Ele está dando canetada contra iniciativas no Congresso Nacional, na CPI do crime organizado, que aprovou a quebra de sigilo primeiro da Marit, a empresa do Toffoli, e depois do Fundo Arlim, controlado pelo Fabiano Zete, o cunhado e operador do Daniel Vorcado, que é dono do Banco Master, e que comprou participações também da Marit. Então você teve primeiro o grupo do Vorcado comprando participações na empresa do Toffoli, e depois uma pessoa ligada à JF comprando participações. E o Toffoli era relator do caso Master, queria segurar aquele osso e estava travando as investigações, e o Toffoli deu decisão favorável à JF. É muita coincidência. E eles estão querendo que você acredite que é só isso. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.